Boa noite, está começando o Mundo Universitário com as notícias e novidades do ensino superior e da educação em nossa região. E no programa de hoje vamos falar sobre sexualidade na adolescência. Vamos procurar entender por que é tão importante o diálogo aberto com os jovens sobre o assunto. A conversa franca e direta pode evitar grandes preocupações para os pais e para o próprio adolescente. E vamos ver também como os estudantes formados fazem para encarar uma pós-graduação e ainda os benefícios de se utilizar a bicicleta como meio de transporte e alguns cuidados para garantir a segurança na hora de pedalar. Mais cedo ou mais tarde, a sexualidade do adolescente começa a se desenvolver. O problema é que nesta fase é muito difícil lidar com a situação, tanto para o jovem quanto para os pais e a família. Por isso, um diálogo sincero, aberto, muitas vezes pode ajudar. Dessa forma, é possível que o adolescente consiga viver esse período no ritmo certo, com a maturidade necessária e sem surpresas pelo caminho. Aborrecência, adolescência. É assim que muitos pais enxergam as transformações físicas e emocionais dos filhos durante o período compreendido entre os 10 e os 20 anos. É nessa fase da vida que as dúvidas e curiosidades aumentam, mas não há uma idade exata para conversar sobre sexo. Quando chegar o momento, os pais vão saber. Por isso, é necessário dialogar com naturalidade, pois assim a garotada não vai precisar buscar informações em outros meios como a internet, nem se deparar com situações que ainda não compreende. Quando a criança tem a capacidade de fazer a pergunta, ela também tem a capacidade de ouvir a resposta. Quando esse diálogo acontece durante a infância, é preciso que os pais tenham a sensibilidade também de perceber até onde eles podem ir. Muito rapidamente a criança se satisfaz quando a resposta é verdadeira, quando a resposta atende ao que ela precisa e para ali, né? A criança perguntou, você respondeu, ela se satisfez, pronto, não precisa de dar mais informações, aprofundar mais, porque é aquilo que ela está conseguindo ouvir, que ela está precisando ouvir. No caso dos adolescentes, além de ter a conversa sempre que eles provocarem, acho também que cabe aos pais também provocar esse momento, né, de conversa, até porque nós vivemos hoje, na contemporaneidade, uma série de riscos, né, que a sexualidade nos coloca vulneráveis tanto para HIV, quanto para hepatite C, quanto para o vírus HTV-L1 e 2, a gestação fora do planejado. Então, acho que os pais também precisam provocar essa conversa. A professora Bianca Cardoso, por exemplo, busca manter uma relação aberta com suas filhas, respondendo às perguntas com a linguagem usada por elas naquela fase. Eu tenho dois motivos. O primeiro foi porque eu sou filha adotiva e meus pais eram idosos, então eu cresci assim, sem informações. Até os 17 anos eu não tinha assim, muitas informações sobre, né, falar sobre sexo. E um outro motivo foi porque eu trabalho, como eu sou professora, e quando eu ia trabalhar essas questões de sexualidade, gravidez com o 5º ano, né, os meninos de 5º e 4º ano, eles tinham muitas dúvidas, e eu percebi assim, que eram dúvidas muito simples, que os pais tinham medo, receio de falar. E aí a gente fazia perguntas, eles não sabiam responder. Então eu queria que minhas filhas não tivessem aquela formação, que elas soubessem compreender, né, sobre sexualidade desde cedo. Então foram esses dois motivos que me fizeram falar mais cedo sobre sexualidade com minhas filhas. Além de explicar algumas questões para os adolescentes, Bianca acredita que o bate-papo pode até mesmo aumentar a confiança entre as duas partes. É extremamente importante, porque assim, eu sempre oriento as minhas filhas que as amigas delas, a faixa etária delas, sabem tanto quanto elas. E eu era a pessoa mais apropriada para informá-las, para tirar todas as dúvidas em relação à sexualidade, a sexo, prevenção de gravidez, de doença, coisa e tal. E hoje a importância é que eu me sinto segura. Quando minhas filhas quando namoram alguma coisa, eu me sinto segura. Eu sei que pode acontecer, né, uma casa, mas eu me sinto segura em relação a elas, em virtude dessa formação que eu dei para elas. Porque se você perguntar, elas sabem questão de como se prevenir, não só a gravidez, né, mas as DSTs também. Aí eu me sinto segura. Quando elas estão namorando, eu fico assim, despreocupada. Então é importante tanto para elas quanto para mim também.
Portanto, os pais devem deixar o pudor de lado e pensar com mais carinho no futuro dos filhos, pois esses esclarecimentos também são uma forma de prevenir uma gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo experiências desagradáveis. E no próximo bloco vamos falar sobre pós-graduação e conhecer gente que rala bastante para poder estudar. A gente volta já.